escolhi você para encerrar a temporada da websérie. Eu acho que faz todo o sentido, porque eu acredito que, assim, a construção desse projeto, e mesmo do Museu do Lápis, né, ele se dá a partir de vários fragmentos, e com certeza, né, um dos disparadores, um dos plays para ele acontecer foi a participação na sua aula, e eu acho que principalmente a justificativa, eu não sei se você se lembra, porque assim, eu sempre lembro das coisas, e eu não sei se isso é comum as pessoas guardarem tantas memórias, mas quando uma aluna apresentou um desenho de observação a partir daquele projeto de memória que nós estávamos realizando, e aí ela justificou que não podia desenhar porque ela só tinha o lápis grafite. E aí aquelas palavras dela ficaram em mim, e aí eu acabei investigando tanto sobre o lápis e acabei chegando a esse lugar, a uma websérie que tenho você aqui como encerramento. Então, eu acho que não poderia ser encerrada essa primeira temporada de uma maneira melhor. Não. Olha, estamos voltando às nossas aulas. Você se lembra, Marcelo? Foi mais ou menos assim na primeira que você me deu um susto muito grande. Seu computador não entrava nem imagem nem som. Eu tive que assumir a sua turma junto com a diretora. É uma honra. Você me fez assumir a turma junto com a diretora, e eu só soube que a diretora estava acompanhando ao final. E em Itaguaí é uma outra dimensão. Internet, tecnologia. É difícil, é difícil. É um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigada, antes de tudo, pelo convite para, né, fazer as participações nas suas aulas. Primeiro falando sobre um tema que raramente eu falo, que é arte por correspondência, e depois para a apresentação, então, do projeto de memória, que é o que a gente vem trabalhando muito nesse período do isolamento social. E aí, como eu disse, foi um prazer muito grande, né? Aquela pergunta ao acaso da aluna, afirmação, na verdade, dela, ao acaso sobre o uso do lápis. Ximene, então, revivendo as memórias dela dos lápis litográficos, a pergunta dela ficou na minha cabeça. Novamente, o projeto O Museu do Lápis e o Narrativas Extraordinárias, então, essa construção a partir de fragmentos de toda a minha trajetória. O lápis, ele sempre esteve presente, mas eu mesma nunca dei a devida atenção a ele. Tenho a coleção de lápis que você conhece, um dos lápis te representa, porque o do Museu Imperial de Petrópolis foi um presente seu, então você também participa nessa coleção. Tem também uma memória afetiva. A Piti Carvalho, ela diz que eu influencio as pessoas, a Rafa Guaicurus também, que eu influencio as pessoas a colecionarem lápis. Não coloque minha culpa nessa sua coleção também. Não traga para mim essa culpa. E que seja um grande prazer também ter os lápis junto de você. Mas é isso, essa construção por fragmentos, assim, eu agradeço muito a ela por acordar em mim esse desejo de repensar um lápis e dele estar resultando, então, nesse projeto tão lindo que é o Museu do Lápis e, principalmente, a websérie Narrativas Extraordinárias. Eu agradeço também, né, o convite de vocês. Então, essa coleção aqui, ela teve início em 2012, 2013, no período que eu estava no intercâmbio, né, que eu fiz o Ciências Sem Fronteiras. No período que eu estava fazendo intercâmbio lá na Itália. Eu, pensando em fazer uma coleção, né, para registrar a memória daquele momento que eu estava vivendo de intercâmbio, inicialmente eu pensei de comprar aqueles pratos ornamentais que a gente coloca nas paredes e tal, né, que tem aquelas imagens das cidades. E aí uma amiga chegou para mim e falou: Marcelo, como que você vai levar isso para o Brasil? Como que você vai levar prato para o Brasil? Botar isso numa mala? Como que você vai fazer? Por que você não leva lápis, que é uma coisa mais fácil, não gera volume? E
foi quando deu aquele start. E aí eu comecei a coleção lápis, né? Tem esse lápis aqui, que é de Budapeste, na Hungria. Esse aqui eu comprei lá em Viena, que tem esse violino aqui de madeira esculpido em cima, né? Esse aqui uma amiga me deu de Malta. Então, assim, eu fui formando a minha coleção com as memórias daquele período de intercâmbio. Foram, né, eu costumo dizer que foram 11 eternos meses de intercâmbio, porque o dia lá parecia que tinha 72 horas, o dia não passava. E, ao mesmo tempo que foi assim, gratificante a realização de um sonho, foi muito difícil, né, porque eu fiquei longe da família, eu deixei a minha filha aqui com 3 meses, só voltei a vê-la com 1 ano e 3 meses, então foi um período muito angustiante. E a coleção de lápis, ela me ajudou a superar, né, aquele momento, porque a gente, quando coleciona alguma coisa, você cria uma expectativa do próximo, né, e foi formando memórias também. Hoje eu posso contar a história daquele intercâmbio a partir dos lápis que eu comprei lá e que eu formei a coleção. Acho que basicamente é isso. Não, e te dizer que às vezes não parece, né? Mas um pequeno lápis ele está carregado de memórias. Por exemplo, o seu lápis, eu lembro de muitas questões daquele dia no Museu Imperial em Petrópolis. A Rafa tem o mesmo lápis, então assim, eu, você e Rafa minimamente dividimos esse mesmo lápis do Museu Imperial. Eu lembro eu e Rafa na lojinha, observando os valores dos lápis, porque esses lápis também não são, nem todos, não há uma padronização de preços, né? Não há uma tabela, e alguns são muito caros. Eu lembro de eu e Rafa tentando comprar o lápis, por exemplo, que tinha a coroa imperial, e ele era, sei lá, 4 vezes mais caro do que o lápis comum. E aí, um dia, por acaso, esse é muito engraçado. Eu acho que eu nunca contei essa história para ninguém. Por conta da minha frequente visita ao centro da cidade e a Saara, né, esse espaço do mercado popular, e aí eu encontrei uma caneta e ela tem a mesma coroa daquele lápis. E essa caneta custou muito mais barato do que o lápis mais barato do Museu Imperial. Então, eu comprei umas 5, 6 canetas dela só de raiva, até fechar o preço de um lápis mais barato do Museu Imperial, só para ter a coroa, porque assim como tem o lápis do Museu Imperial, a versão mais barata, mas o que eu queria era a coroa, então eu comprei várias canetas para poder ter a coroa do lápis que eu não consegui comprar. A minha coleção ela é um pouco diferente da sua, ela começa muito por acaso mesmo, e eu não me dei conta de ter uma coleção até um certo tempo, né? O meu primeiro lápis mesmo da coleção, ele data de 1984. Eu ganhei ele de um senhor que estava me mostrando a coleção dele de chaveiros. E assim, eu devia ter, sei lá, 6 anos de idade. E ele me entregou um lápis como se fosse algo assim muito importante que eu deveria cuidar para o resto da vida, né? Era parte da coleção dele que ele estava me entregando. E ele me deu, na verdade, 2. Ele me deu 2 lápis. Eles são distintos, mas um eu dei para a Ximênia. Acho que anos depois, nem foi nesse mesmo período. Eu sei que eu guardei esse objeto sem entender muito o que era ele, o significado de uma coleção, sim. Nada disso. E acho que anos mais tarde, na adolescência, né, nesse período de dividir as coisas com a irmã, eu tive a consciência, dividi com a Ximênia e guardava também, assim, lápis que tinham algum valor para mim, para recordação mesmo, né? Eu imaginava que eu fosse lembrar das coisas olhando para esses objetos. Eu tinha uma questão muito grande com papelaria, porque menina que nasceu na década de 80 teve as coleções de papel de cartas. E aí uma pessoa também viu e via esse meu interesse por papel de cartas, e ela entendeu que era um interesse por papelaria também. E aí ela me prometeu um lápis que viria de um outro país e que era um lápis assim completamente diferente de tudo que eu já tinha visto.
E, de fato, eram esses que têm várias cores na ponta, eles são mais grossos e têm várias cores na ponta. A gente até já tentou identificar a fábrica dele e tudo mais, mas nunca conseguimos. A gente sabe que vem Califórnia escrito no corpo dele, então a gente imagina que ela falou a verdade, que ele veio de outro país. Mas também eu nunca consegui utilizar aquele lápis, eu apontava e usava numas tentativas, esse daí, numas tentativas muito frustradas. Em algum momento, inclusive, entreguei ele a Ximênia para ela tentar usar, e aí, quando eu me dei consciência, tive consciência da coleção, eu tive o cuidado de pedir de volta para ela, e a gente vive nessa briga, que ela diz que eu joguei fora, eu disse que só emprestei, a gente vive disputando esse lápis que eu acredito que é uma memória minha e não dela. Primeiro, de fato mesmo, ele vem também, aí vem por uma questão de necessidade de memória como você. Eu fui para o Paço Imperial visitar a exposição do Henry Moore, e tinha a lojinha, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me dei consciência de que o museu tinha lojinha, e olhei todos, eu adorei a exposição, adorei. Tinha um vídeo, numa época em que a gente não encontrava as coisas na internet, não tinha questão do catálogo, e o folder, ele não trazia uma parte específica de fala desse vídeo, que eu gostei muito, que eu devo ter assistido umas 10 vezes, porque em cada momento eu anotava uma frase. Até hoje eu tenho guardado esse folder. Então, eu esperava aquele ponto específico de um vídeo que devia ter uns 20 minutos, mais uma frase, até completar todo o parágrafo. E gostei tanto da exposição que fui até a lojinha para comprar um objeto. E o único objeto que eu podia pagar era o lápis de R$4. Eu não esqueço esse valor. E para você ver quanto R$4 valia naquela época, eu tinha o dinheiro da passagem de volta e tinha R$1,50 para gastar. Então, assim, para comprar o lápis, eu tinha disposição. O lápis de R$4, eu tinha R$1,50. E aí eu tive que pedir emprestado dinheiro para a Ximênia, para minha mãe e para o meu pai. Cada um contribuiu com R$1,50, que é o que eles também tinham, assim, disponível para comprar esse lápis. A Ximênia até fica brincando o tempo todo, ela fala assim, por que você nunca comprou? Por que você não comprou esse lápis para mim? Eu falei assim, garota, lembra que eu tive que juntar moedas para conseguir R$4 para poder conseguir esse lápis. Então, assim, esses 3 lápis, eles são muito simbólicos dentro dessa coleção, né, que se forma hoje em dia como uma coleção, mas que nunca foi uma pretensão. E aí hoje eu também tenho, você falou Budapeste, eu falei assim, olha, não tenho nenhum de Budapeste, eu tenho alguns de países que são trazidos pelos amigos e que funcionam também como uma espécie, para mim, de cartão de visita dos museus, porque eu olho e fico, então, desejando um dia poder conhecer essas instituições, ou mesmo hoje com a facilidade, né? Tem um, por exemplo, que é do hambúrguer, que uma amiga minha trouxe, que quando eu recebi, eu nunca tinha ouvido falar, entro na internet e começo a pesquisar sobre esses museus. Então, assim, eles têm funções variadas e é muito legal perceber que outras pessoas também têm esse mesmo gosto por colecionar lápis. E hoje em dia é muito legal ver essa proximidade das pessoas. A partir do projeto Narrativas Extraordinárias do Lápis, muitas pessoas entram em contato para contar as suas histórias, para falar das suas coleções, dos seus lápis. Tem gente oferecendo os seus lápis. Então, assim, é muito legal e é por isso que eu reafirmo a importância de ter você aqui, finalizando, então, essa primeira temporada, né? O pessoal fica perguntando se vai ter outras, se eu vou abandonar esse projeto. Então, assim, preciso de um tempo também para assimilar tudo que está acontecendo, mas, de fato, agradecer muito você, porque se não fosse esse convite, eu não sei se, de repente, a minha paixão hoje em dia por lápis se transformaria nesse projeto e nessa grande investigação sobre os usos do lápis. Você é muito inquieta, você ia dar um jeito de inventar alguma coisa nessa área aí, com certeza. Não ia passar em branco, não. E é interessante você falando a respeito de memória também. A gente falou de memória, de lápis e tal. Eu tenho alguns aqui também que são bem interessantes, né? Por exemplo, chá de bebê do Marcos. Eu não tenho nenhum chá de bebê. Aleluia. E de aniversário de 15 anos. Eu tenho um só de aniversário de 15 anos. Olha esse de massa fria. Eu tenho um da nossa visita ao Ecomuseu de Santa Cruz. O do Ecomuseu de Santa Cruz. Eu vou pegar minha coleção, agora, assim. Tranquilo? Tá. Se é assim, eu vou pegar minha coleção também. A minha também. A gente que trabalha em sala de aula, como você citou lá,
como você citou lá, que tem essa aluna que deixou, né, aquele comentário de que não tinha um lápis, é muito comum. É muito comum eu ouvir isso de alunos que, professor, eu não tenho lápis. Eu não tenho lápis de cor. E a gente imaginar que em 2021, né, a gente ainda ouve essas coisas de que não tenho lápis, que eu não tenho lápis em casa, eu não compro lápis, só uso caneta. Vem despertando em mim essa vontade de pesquisar sobre o lápis. Quando você surgiu com essa ideia do museu, falou das narrativas e tal, como professor em sala de aula, né, e como estudante do patrimônio, e a gente se conheceu lá naquela especialização em educação museal, e lá naquela especialização eu tive contato, né, com a educação patrimonial. Eu fiquei pensando muito no lápis, nessa uma história, né? A gente vê que o lápis ele tem um modo de fazer, um modo de usar. Então, quer dizer, o lápis está tudo cercado de patrimônio. E é isso que eu tento levar para a minha sala de aula. Tentar despertar no aluno que ter um lápis faz parte da formação dele como ser humano, né? Quem não tem história para contar sobre lápis, precisa viver um pouco mais. Ainda não viveu tudo, não. Precisa da experiência com o lápis. A gente precisa vivenciar essa coisa do lápis cair com a ponta para baixo, se quebrar, e parece que a gente tem um corte no coração porque quebrou aquela ponta tão fininha, tão bonitinha que você tinha, né? Quando o lápis cai no chão, é aquele choque, né? A primeira coisa que vem à mente, será que quebrou a ponta? Essa é a minha preocupação e o meu desespero. Então, assim, é uma memória que ela faz a gente pensar, que ela faz a gente refletir, momentos que foram tristes para mim lá, momentos que foram super alegres, momentos que me fizeram crescer. Então, é preciso ter essa história com lápis. Se a gente não tem essa história com lápis, está faltando alguma coisa aí. E isso é muito curioso, porque eu não sei se você tem ou se você recebeu, mas eu lembro que na pós-graduação, em algum momento nós recebemos uma pasta transparente com alguma documentação dentro, um card com a fachada, e tem o lápis do Izerge. Então, às vezes, a Ximelia também olha essa coleção, ela fala assim, poxa, mas por que você nunca me deu o lápis do Izerge? Porque eu falei assim, eu também ganhei o lápis do Izerge. Então, mesmo esse período da pós-graduação, a gente também tem essa outra memória. Então, assim, os lápis fazem parte dessas muitas memórias. Você trouxe aí algumas questões e aí eu fico sempre refletindo. É impressionante, né? É impressionante. Eu ainda não tinha me dado conta até esse start da sua aluna sobre não ter o lápis de cor. Assim, eu vivenciei, não tá sendo apresentado, mas a minha conversa que antecede a essa sua é com um antropólogo. Então, nós encontramos dentro das profissões também diferentes profissionais, diferentes trabalhadores que têm no lápis uma ferramenta, né, da sua atuação. E aí o José Renato, que é antropólogo, nós tivemos muito essa questão dos lápis que sonhávamos, lápis de cor que sonhávamos enquanto criança, até uma narrativa que o próprio Jefferson também traz, né, quando ele fala de termos sempre os lápis de 12 cores, e aí do nada inventam aquele de 2 gavetas, como o Jefferson coloca. Então, com 36 cores, eu lembro do tempo que eu levei para poder conquistar. A Érica também, então as histórias elas estão tão correlacionadas. A Érica também traz essa questão e ela fala, né, de termos pais que poderiam juntar e ter dinheiro para poder comprar esse lápis. Então, não era algo que eu acho que hoje em dia, de repente, para os seus 3 filhos, você tem uma facilidade muito maior de comprar muitos lápis, essas diferentes tonalidades, diferentes ofertas que existem de lápis, mas no nosso tempo era um pouco diferente. Então, assim, eu guardo até hoje a minha caixa de lápis de cor de 36. A Érica disse que não lembra, que ela gostava muito da questão do estojo, que ela se desfez da caixa. Eu guardo a minha caixa até hoje. Alguns deles até ressecaram, eu não consigo usar, mas o uso deles está ligado, por exemplo, ao teste de habilidade específica da faculdade, que eu morri de vergonha, todo mundo aparecendo lá com caixas de Carandache, e eu lá com Faber-Castell, dentro da caixa ainda, tudo organizadinho, né? Tudo novinho, aquela caixa, a Ximelia sempre lembra qual é o animal que está na capa? Eu sempre esqueço. E também não isso, porque no teste de habilidade específica tinha o lápis de cor e a gente tinha que comprar os vários tamanhos, tinha que ter no básico o HB, o 2B, na verdade tinha que ter todos, né? Ia do HB até o 9B. O que a gente fazia?
Para ter que encaixar todos os materiais, também, querendo ou não, na época que tinha a Casa Cruz, era caro, a gente comprava o básico. Olha essa memória, a Casa Cruz, que não existe mais. Se eu for conversar com as pessoas sobre a Casa Cruz, olha o tanto de memória que não vai ser despertada. Eu lembro que eu comprava o básico, o HB, o 2B, o 4B, 6B e o 9B, que dava para fazer o teste de habilidade específica. Tinha que ter até um limpa-tipo também para poder fazer a prova. E a gente não desconhecia esses materiais na época de estudante. Eu sempre usava, no máximo, um lápis normal de HB, os HB específicos que a gente usava. E quando chega na habilidade específica, você tem um impacto. A especificidade material da prova. E essa história me faz lembrar muito a sua aluna, porque no meu teste de desenho de observação havia um banco de madeira, em cima dele, se eu não me engano, tinha um regador. Não, o regador eu acho que estava entre os pés do banco, e em cima, se eu não me engano, tinha uma bola dessas de futebol preto e branco. E assim, a minha vergonha de abrir, eu vendo as pessoas do lado, pastel, nossa, as pessoas com material assim incrível, e eu lá com a única caixa de lápis Faber-Castell. Eu já estava com mais de 24 anos de idade, eu não me lembro com a idade, é melhor também nem lembrar muito dessas coisas, mas passava dos 20, e essa caixa eu só consegui conquistar no meu aniversário de 15 anos. A própria Casa Cruz também tá junto a essa memória, porque eu lembro de nós irmos até lá, vermos o preço, e o camelô em frente, quando nós fomos comparar o preço, ele perguntou quanto estava lá na Casa Cruz, aí nós dissemos, e ele disse que se comprassem duas, então para mim, uma para a Ximênia, ele faria um super desconto. Foi o que aconteceu. Então, eu e Ximênia conquistamos a mesma caixa de lápis de cor, não da Casa Cruz, mas do camelô em frente, por conta desse super desconto. Isso, assim, com 15 anos de idade. Então, até os 15 anos, eu só podia contar com os lápis de 12 cores. Assim, e aí é incrível hoje em dia a gente poder entrar, falar que temos uma coleção de lápis. Hoje em dia eu tenho caixas de Carandache. A gente ainda quer conquistar algumas que a gente vê dos estojos de madeira, de algumas marcas específicas, séries específicas, mas o quanto é diferente essa diferença, e o quanto o lápis faz a gente também conhecer muito sobre as pessoas. Você falou ainda da pós-graduação, né? Então, convivi durante anos com a Débora, e foi uma grande surpresa quando, na gravação da websérie, eu soube questões sobre a história de vida da Débora que eu não conhecia. E assim, tantas outras pessoas que fizeram parte da websérie. Algumas pessoas que eu tenho essa proximidade, mas outras como a Érica, que foi uma grande surpresa, que a partir da construção do Museu do Lápis, ela do projeto Colorindo, acabamos nos encontrando na redes, e hoje em dia temos uma grande amizade, uma ajuda mútua, movida pelo lápis. Então, assim, é incrível. Eu poderia falar durante horas com as pessoas sobre lápis, ouvir as pessoas por horas, e eu acho que o projeto ele vem muito desse lugar, de eu deixar de ser uma biblioteca humana que ouço muito as histórias das pessoas para começar a socializar elas, para que mais pessoas possam ouvir, despertar em si. Eu acho que a grande entrega que eu faço a você e aos alunos do 9º ano do Educandário é isso, essa memória sobre narrativas de lápis também, né? Essa memória sobre narrativas e usos do lápis, mas isso, tirando de mim essa biblioteca humana, porque eu me lembro, por exemplo, que eu amava e ainda amo, né, os trabalhos do Luiz Kaminitzer, e muitos dele ele tem a utilização do lápis. É um grande desejo ter a oportunidade de conversar com ele, e de repente, pelo projeto, agora haja uma justificativa de conversa, mas eu acho que o meu grande desejo era esse. A websérie, então, ser uma devolutiva também aos alunos do 9º ano, também como um agradecimento por terem despertado em mim essa outra possibilidade de uso do lápis. Então, compartilhando e socializando as memórias de tantas pessoas. Eu não me acho que foi o Jefferson também que fala, né, hoje, da questão do uso dos computadores, e a sua aula de desenho e observação resgata, então, esse fazer de uma certa maneira também manual, mas também de histórias que, de repente, eles nunca vão viver, porque não vão passar por todas essas questões que nós passamos. Então, assim, eu espero que você possa utilizar isso com eles, que eles tenham gostado da iniciativa e da devolutiva, e quem sabe um dia também não formamos aí uma narrativa só deles sobre lápis. Eu lembrei que eu comecei... É muito curiosa essa história, porque quando eu comecei a investigação, tinha muito esse lugar. Eu comecei a buscar artistas que trabalhavam, a Ximênia trouxe na aula os lápis dela litográficos,
E aí o meu grande desejo, então, era esse, buscar artistas que trabalhavam de fato. Nós somos das artes, então meu primeiro pensamento foi sempre esse, né, das artes plásticas, dos desenhistas, dos ilustradores. E aí eu comecei a buscar alguns que trabalhavam sobre, e aí eu perguntei se eles tinham textos escritos sobre a produção deles, sobre esse fazer criativo, e aí não tinham. E aí eu comecei a oferecer, olha só, então, eu participei de uma aula de um professor e a minha ideia é que vocês possam apresentar para os alunos dele, né, essas narrativas sobre o lápis. Será que rola? Eu até converso hoje em dia com eles assim, gente, eu marcando uma invasão na aula do Marcelo, sem nem informar o Marcelo que eu estava programando isso com as pessoas. Então, eu acho que a websérie também atende um pouco. Você falou que eu sou muito criativa, né? Então é uma maneira também de interferir nas suas aulas, mas no momento em que você queira, da maneira como você queira utilizar a informação. Não, é interessante por isso. Você pergunta para a pessoa, você tem alguma memória de lápis? Não tenho memória nenhuma de lápis. Aí começa a conversar, ela pensa, cara, eu tenho, eu adoro ninfa. Eu me lembro, tipo, acho que foi... Eu lembro quem foi que falou que não tinha memória de caneta. E depois eu comecei a lembrar, acho que foi a Elaine que falou que não tinha memória de lápis, eu tinha memória de caneta. Daí ela começou a pensar, que ela falou assim, pior que eu tenho memória de lápis, aconteceu isso no colégio. É muito interessante porque as pessoas falam, nunca que tem memória. A Pitty traz muito esse lugar, de tempo todo ela fala assim, não, porque eu lembro de você na pós e tudo mais, mas assim, eu não tenho essa consciência. Eu me lembro muito de desejar todos os lápis que o Rossano sorteou na última aula dele, que eu não ganhei nenhum. Zero lápis naqueles. Foram muitos museus, muitos lápis. Algumas pessoas levaram pacotes com 3, eu tenho essa recordação, inclusive de nomes. Fredson, você poderia ter me dado um daqueles 3 que você recebeu, já que isso daqui vai ser compartilhado. Fredson, você poderia ter me dado um daqueles 3. Ele até brinca, Natasha, por que você não pediu? Eu falei assim, sei lá, de repente para ele era importante, eu ia pedir um dos 3. Mas, Rossano, eu não recebi nenhum. Você recebeu lápis? Eu não ganhei nada, eu sou pé frio para sorteio, nunca ganho nada, para te dizer a verdade. E olha que eu organizei um sorteio que a primeira rodada eu coloquei meu nome em todos os papeizinhos, mas não funcionou. Como tinham muitos objetos a serem sorteados, logo perceberam. Então, acho que nós somos parelhos ali, nós estamos juntos, tá? Quando você falou aí dos seus pais, né, da questão do lápis, de comprar o lápis, eu fiquei me recordando um pouco aqui da minha infância, né? Meu pai, ele foi motorista de ônibus, então, assim, a minha mãe era doméstica. Meu pai era cobrador. Então nossas realidades se parecem. Era aquela coisa muito contadinha. Nunca faltou nada lá em casa, nunca faltou. O que foi necessário, nós sempre tivemos. Mas aquele olhinho brilhando de quando eu ia também, né, na Magal, quando eu ia naquela loja de Campo Grande ali, via aqueles materiais, não podia comprar, aquilo ficou marcado, mas eu entendia, eu fui criado, eu fui educado a viver com o que a gente tinha, né? E assim, tinham 2 lápis que eu tinha acesso e que marcaram a minha infância e escola. Um deles era esse aqui com a tabuada, né? Todo mundo teve o lápis com tabuada. E o outro era aquele da bandeira. Lembra? Um que vinha com todas as bandeiras dos países. Sim, e tal. Lembro. Eu viajava o mundo por aquelas bandeiras do lápis. E com relação a esse aqui de tabuada, eu tenho uma história muito legal que tinha uma professora de matemática que ela fazia arguição de tabuada. Isso na 4ª série, que hoje é o 5º ano. Então, ela chamava o aluno lá na frente e perguntava da tabuada. Se você não soubesse a tabuada, você copiava 30 vezes aquela tabuada que você errou. Então, ela me chamou, eu errei a primeira tabuada, ela me mandou copiar 30 vezes, eu copiei a tabuada 30 vezes, olhei no lápis antes para tirar uma cola, voltei lá, ela me perguntou, eu errei de novo, copiei mais 20. Fiquei com a raiva do lápis aquele dia, porque ele não me ajudou em nada, né? Então, assim, essa memória hoje é divertida. Na época, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito revoltado. Mas hoje a gente conta isso, né, rindo. Vira uma coisa engraçada, mas é a memória que a gente traz com a gente. E quando eu disse aí que é impossível, que quem não teve memória com lápis,
não viveu ainda a vida na plenitude, é lógico que é um exagero aqui para a gente poder falar da importância de ter essa memória com lápis. Claro que todo mundo teve uma memória com lápis. Às vezes é trágica, às vezes, né, muito pesada, mas teve, né? E quando você... A gente conhece mais as pessoas, né? Depois que a gente conversa mais com elas, eu conheci pessoas da pós e tal, a partir dessas histórias de lápis, é que quando a gente identifica, né, numa conversa essas memórias de lápis, parece que a gente se aproxima mais das pessoas, né? Eu contando aqui a minha história de vida, que meu pai foi motorista, o seu pai foi cobrador de ônibus, né? Nós não ganhamos lápis do Rossana, a gente tem esse protesto aqui que a gente deixa registrado, né? Ele vai ver e o coração dele, né? Quando ele viajar de novo para Paris, para aquelas viagens maravilhosas, ele traga caixa de lápis para a gente, né? Parar de falar mal dele aqui e tal. Mas, enfim, a gente tem memórias lá do Museu Imperial. A nossa amizade, ela se aproxima mais por conta dessas histórias de lápis. Então, isso é muito importante. E é isso que eu quero levar para a minha sala de aula como professor. É claro que eu vou divulgar esse link dessa nossa conversa para os alunos, para a direção da escola. É claro que nós faremos projetos com lápis na escola, porque eu quero, dentro das minhas aulas como conteúdo, abordar o lápis, como eu falei aqui, como patrimônio cultural. Me interessa falar sobre isso nas minhas aulas e vai ser importante, né, a presença de vocês de novo. Eu prometo que dessa vez eu não vou te deixar sozinha na sala de aula, virtual com os alunos, tá? Mas é assim, eu pretendo levar adiante essa história de lápis, porque eu acho que isso também é um elo entre pessoas, não é só aquela coisa mecânica de escrever, não é só a materialidade da madeira, da mina de grafite, não, tem algo mais nisso aí. Não, isso do lápis, eu vou interromper você. Do lápis que você falou da tabuada, eu me lembro, porque lápis da tabuada, não assim, pode apontar. o lápis não podia apontar, então tinha um espaço que tinha entre a ponta e mais ou menos onde começava a tabuada, se não me engano, acho que a primeira era do 1. Então você tinha que usar a técnica ali para não poder acabar com a tabuada. E se você fala dessa memória de lápis, eu tenho daquele, que era muito estranho, que era aquele que era preto e a parte de trás era tipo uma beiradinha vermelha. Esse era o que eu tive. Nunca entendia qual é a lógica daquilo. Aí depois de adulto eu pensei, cara, eu tenho certeza absoluta que a minha lógica era essa, que eu acho que aquela ponta vermelha era para ser utilizada como se fosse um lápis de cor vermelho. Eu sempre deduzi que fosse isso, porque eu nunca entendi aquela lógica. O lápis todo preto, a parte de trás ser vermelha. E você fala da memória, eu acho muito interessante também, é que assim, como somos irmãs, a mãe sempre falava, olha, esse é o material, o lápis tinha que durar um ano inteiro. Eu lembro que ela vinha, quando chegava da loja, ela pegava a faca e tirava aquela biqueira, assim, mais ou menos, e escrevia com a caneta o nome. Então, você tinha que ficar de olho, contando cadê o seu lápis até o final do ano, e você tinha que ficar vendo se os amiguinhos estavam pegando ou não o seu lápis. É muito pesado por isso, você tinha que ter aquele registro do lápis. Não, e a Ximeia fala isso, mas ela é aluna de Pedro II. Eu posso dizer que eu sou aluna de escola pública, não escola modelo, uma vida inteira. E como você disse, a gente não leva isso. Exato. Mas é como você disse, a gente não leva isso como um questionamento de vida, mas a gente aprendeu muito, eu aprendi muito a partir desse lugar, da escola que não tinha professora, a minha realidade é essa, de aluno que pôr um muro para furar daquele lugar que não se identifica, de escolas que vivem em greve, que é toda pichada, e eu entendo hoje em dia o piche como uma revolta, uma maneira de ocupação dos alunos, então também tem muito esses lugares de um protesto contra a instituição. A Ximeia voltou a escrever estudar pedagogia, está estudando, né, se graduando em pedagogia, a gente discute muito essas questões, e hoje em dia eu entendo muito mais os meus colegas, diferente do Jefferson, quem falou isso foi o Matheus, que não desenhava na mesa, eu desenhava na mesa, já tive que ficar depois de castigo, limpando todas as mesas, me deram pano, esponja, sabão, e eu tive que limpar todas as mesas, mas em outro momento, de muito boa vontade.
Em outro momento de muito boa vontade, eu também ajudei a pintar toda a escola, porque eu queria que aquele fosse o melhor ambiente para os alunos, e tem uma foto incrível dos alunos que participaram desse período. Então, a gente leva essas questões para a vida também como um crescimento. A gente não se lamenta por todas essas questões, entendendo que se tivéssemos estudado na melhor das escolas, de repente eu não teria me tornado. Não é por isso que eu ia me tornar a melhor das alunas, eu não estaria aqui conversando com você sobre isso. Eu acho que a gente, assim, nessa conversa, a gente já deu conta de tudo, eu não sei se as pessoas perceberam, né, de tudo que a gente vem buscando dos nossos personagens. Então, as narrativas de infância, as memórias de infância, as memórias escolares, a gente tem falado também sobre os usos do lápis e sobre a questão do lápis enquanto ferramenta social. As pessoas também têm apresentado alguns pontos de vista específicos, eu que já trabalhei com vários projetos também, hoje em dia eu reflito muito, eu tento trazer o lápis para um pouco de tudo, então, há uns 2 anos atrás, ainda dentro da atuação em museus geolocalizados, né, eu trabalhei com um grupo de pessoas cegas, e hoje em dia eu fico refletindo muito sobre qual é a perspectiva deles, né, de uso, e quando eu falo nessa universalidade, eu volto a ficar pensando nessa questão, como é a questão do uso deles do lápis. Hoje em dia eu estou fazendo o mestrado, você aí, doutor, um passo à frente de mim, mas no mestrado também, no mestrado em Libras, e aí uma discussão que eu tenho observado muito, por exemplo, dos alunos, essa dificuldade, às vezes a gente não para pensar em certas questões, e como o lápis dispara um pensamento, né? Eles falando dessa dificuldade de estar olhando o intérprete, que está ali fazendo a interpretação da fala do professor, quando é um professor oralizado, quando é um professor ouvinte, que então apresenta as suas falas em língua portuguesa, e da dificuldade deles, então, em parar de olhar o intérprete e fazer uma anotação. Então, assim, essa é uma outra investigação que eu tenho iniciado agora, que é muito esse entendimento de como... Eu sou uma pessoa das muitas anotações, eu tenho muitos cadernos, muitos papeizinhos escritos, então, assim, eu tenho uma questão de esquecimento muito grande, então eu estou sempre com um papelzinho, que às vezes os papéis se perdem, mas a memória está ali registrada, eu só tenho que encontrar esse papel. Mas qual é essa dificuldade, então, por exemplo, para a pessoa surda hoje em dia... E você também é ouvinte na aula de Libras. Aí é o contrário. A minha angústia enquanto ouvinte na aula com a professora em Libras, a professora, então, surda em Libras, e eu não poder tirar o olho dela para fazer uma anotação, e aí no final das aulas eu fico, nossa, quando você escreve, ele perde a palavra. E aí, assim, você vê, é o tempo todo. Então, a gente traz essas memórias de infância, e se, por exemplo, eu terminando o mestrado, e a gente queria até um doutorado com questões sobre a pessoa cega, eu acho que a questão da escrita e o lápis, ele vai estar sempre presente nesses meus pensamentos. Então, só queria trazer, inclusive, essa reflexão sobre a universalidade dele. Não, é importante, sim. E a gente tem, assim, como você falou, né, tem pessoas que não foram alfabetizadas e também tiveram contato com o lápis, né? A minha avó, meu avô lá em Minas, por exemplo, eles não eram alfabetizados, não liam, não escreviam, mas tinham contato com o lápis no dia a dia deles ali. Tinha um lápis na casa deles, né? Eu ia lá, minha avó às vezes pedia para escrever cartas para ela, eu escrevia as cartas, então eu ia lá uma vez por ano, 2 vezes por ano às vezes, e eles pediam para eu escrever as cartas que eles queriam mandar. E o meu avô pedia para eu escrever os recibos de aluguel, que ele tinha casa alugada. Então, eu já deixava os recibos todos escritos para ele depois só pedir alguém para colocar a data e fazer lá, né, a transação lá do pagamento, aquela coisa e tal. Então, sempre tinha lápis lá que eu usava quando eu ia lá, mas eu saía de lá, às vezes, me perguntando por que aqueles lápis estavam lá se eles não sabiam ler e escrever. Com o tempo, eu fui entendendo essa necessidade deles, do momento que aparecesse alguém lá, né, alfabetizado, no caso, que escrevesse e tal, e com disponibilidade e boa vontade, faria para eles aquele favor, aquela gentileza. E meus primos, às vezes, né, também faziam isso. Então, é uma memória que eu trago também, e entra um pouco nessa questão que você acabou de falar aí agora, né? E tem vários usos de lápis aí, né? A gente sabe que tem gente que faz escultura em lápis, né? Escultura em pontas de lápis.
Então, o lápis deixa de ser um material ali para ser um suporte, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, são vários os usos, né? Eu, por exemplo, utilizo aqui no Madonaro, lá, que é o desenho no chão lá, né? Com tijolo, com giz, com carvão, né? Eu uso muito lápis, às vezes, como tema, né? Eu desenho, eu trabalho lá em Porto Real com alunos do 1º ao 5º ano, então a gente faz aqueles desenhos no chão e tal, ele já está ali treinando, né? Toda aquela coisa o corpo está presente na escrita. O Madonaro tem muito disso, o corpo presente na escrita, porque ele abaixa, ele levanta, ele senta no chão, tudo é feito no chão, não é feito numa folha, numa tela, é feito no chão. Então, ali a criança rola, ela senta, ela vira cambalhota, ela passa carvão no outro, tem todo aquele momento ali. E a gestualidade, né, da escrita, aquele movimento, aquela coisa que depois vai para o lápis, vai para a escrita, vai para a pessoalidade dela na escrita, no lidar com o lápis, está presente ali. Então, é uma coisa que a gente traz como experiência para a nossa vida mesmo. Né? E como não lembrar, por exemplo... E como não lembrar do Aula de Boa, né? Que foi o nosso primeiro personagem, desenhando com ele no chão, ocupando as ruas para essa aula ao ar livre de arte. A Chimene queria trazer uma reflexão sobre o nosso avô. Quando você quando você falou do seu avô, eu me lembro que meu avô não é, ele naquela época... Fez até a 5ª série. Eu na época era o ensino fundamental, né? Até então era chamado ensino fundamental, mais ou menos. E, assim, como você falou, era interessante, você falou das notinhas, ele tinha vários lápis, ele sabia mal porcamente escrever algumas coisas, claro, ele tinha uma importância enorme, um papel com sempre, assim, quanto gastou de luz, quanto gastou de água, quanto gastou de mercado, e, assim, a gente até pouco tempo estava procurando, tipo, ver se encontrava os primeiros lápis que ele tinha, porque também queria, não, ele tinha vários lápis. Ele tinha vários lápis também, a minha avó também, minha avó nem tanto, mas era mais o meu avô. E ele escrevia poemas a lápis, uns desenhos assim que ele fazia a lápis, anotações de data de aniversário. A gente contou até pouco tempo alguns papéis que ele botava. Quando o fulano da família nasceu, era o aniversário. Ele tinha tudo anotado, querendo ou não, lápis. Então, é interessante por isso. Que eu até agora, quando você falou que está fazendo pedagogia, a gente vê a importância do lápis, até a Bia até falou isso, a importância não só do lápis, mas assim, da escrita em si, desde a infância. A questão do desenvolvimento motor da criança. Desde a infância, porque não necessariamente você precisa ter o lápis para desenhar, você pode desenhar, como ela até fala, dos artistas que desenhavam na areia, com o dedinho na areia, como você mesmo falou, ou pegar o tijolo e desenhar com o tijolo, desenhar com o giz, desenhar com a pedra, sabe? Não necessariamente, tipo, desenhar como até fala na pré-história, que era o graveto que pegou, queimou, que virava o carvão que você desenhava. Então, o lápis sempre teve, desde os primórdios até hoje em dia, uma grande importância, sabe? Dizer que você, assim, não conhece a história de lápis, você vai sempre lembrar desde a pré-história até hoje em dia. Não, assim, não é a sua vivência, tanto, mas você vai sempre lembrar do lápis na sua vivência. Eu vou dizer que eu me emocionei com muitas narrativas. Algumas das pessoas que integraram aqui esse processo, elas sabem dos momentos e das razões pelas quais eu chorei, muito em momentos de dividir, de compartilhar memórias muito, muito parecidas. Aí você falou do seu avô, né, sobre essa questão de não escrever. E aí foi muito curioso, porque a gente conviveu com o nosso avô materno, esse que era motorista particular, e que estudou até a 5ª série, que tem essas muitas anotações de contas, que escrevia umas músicas malucas, umas poesias que para mim não fazem sentido, mas que a gente guarda todos esses objetos até hoje, que a gente busca esse lápis que de repente a tabuada, que ele obrigava a gente a aprender a tabuada. Que ensinava também... Não era alfabetizado, mas entendia muito de matemática e tinha uma questão muito específica com a tabuada, ensinou a tabuada a gente. A Ximênia guarda essa tabuada que ele usava para poder nos ensinar até hoje como uma relíquia, mas foi através, por exemplo, dessas discussões, dessa criação desse museu e do nosso pai vendo a gente conversando sobre isso, que ele contou, por exemplo, que o pai dele, o avô paterno, que a gente não teve tanta proximidade, ele faleceu antes de nós nascermos, e que ele contou que ele era analfabeto. Então, o nosso avô, ele tinha uma profissão específica que eu fico imaginando como ele era dessa profissão. Eu não vou contar para não criar uma saia justa, mas
como ele era um profissional dessa área e ele não era alfabetizado. Então, eu fico pensando assim, e só soube disso, porque durante uma dessas conversas, o meu pai, do nada, né, chegou para nós e falou assim, mas seu avô, por exemplo, não sabia ler, não, seu avô não sabia escrever, seu avô até lia muito bem, mas seu avô não sabia escrever. Quer dizer, o tão bem assim é uma liberdade minha, né? Mas que tinha essa questão com leitura mínima, mas que não escrevia. E eu fiquei assim, olha, se de repente não é tudo isso, se não é de repente esse despertar de todas essas memórias, era uma informação sobre ele, por exemplo, que eu de repente desconheceria. Então, assim, é um lugar de descoberta também muito grande. A gente fala sempre, então, na importância então desse objeto disparador das memórias. Então, ele também está carregado das memórias, mas ele também é um disparador. E é muito legal quando você vê essa questão do patrimônio, dizer para você que, assim, é um lugar que eu também estou conquistando, entender mais um pouco sobre o patrimonial e, principalmente, sobre a museologia social. Então, são lugares que eu estou começando a pesquisar agora para entender um pouco mais de tudo isso. Então, um simples lápis também me leva a todos esses lugares. E como você disse, quem sabe um dia uma volta ao mundo. Com certeza, com certeza. Pegar esse lápis aí e traçar uma linha, né, de volta ao mundo e construir a nossa história nessa linha aí, né? É muito importante. E essa volta ao mundo vai acrescentar novas memórias e novas histórias em torno de lápis, né? Porque eu fico pensando, às vezes, aqui olhando para a minha coleção e imaginando os lápis que eu não tenho na minha coleção e que eu gostaria de ter, né? De lugares que eu não visitei, de lugares que as pessoas não viajaram ainda para trazer para mim, né? Então, assim, é muito legal isso. Isso movimenta a gente, né? Ainda mais nesse período que a gente está tão enclausurado dentro de casa, né? Você poder viajar nas suas memórias, nos seus pensamentos, é muito legal. Não, eu me lembro das minhas coleções de lápis, que eu tenho um lápis assim, eu sou uma pessoa, que eu falo pela taxa, é diferente. Todo mundo, por exemplo, eu sou formada em Belas Artes, mas eu usei muito pouco os meus lápis, porque eu acho que, assim, a importância para mim era guardar o lápis, né? Nem usar os lápis. Aí eu me lembro que fizeram um questionamento para mim assim, pô, você tem tanto lápis, você não doa esses lápis? As pessoas que precisam, assim, gente, eu não consigo me desapegar, porque, assim, eu falo para ela, cada lápis ali tem uma história, tem um momento de aquisição, por exemplo, tem lápis ali que, como ela falou, da Casa Cruz, que a Casa Cruz não existe, ainda tem a etiqueta da Casa Cruz, sabe? Eu não consigo desapegar. Meu limpa-tipos. Não consigo desapegar. Tem lápis ali, por exemplo, que, quando a gente fala que na época que a gente trabalhava, a gente queria ter aquele momento do lugar que eu trabalhei, mas eu não tinha como levar nenhum objeto do trabalho, eles davam, por exemplo, um lápis, ou dava uma caneta. Então, a coleção, também como a minha coleção, igual de você, não tinha, nunca foi uma intenção de ter uma coleção. Você sempre guarda, esse momento tem um momento importante, você vai guardando, e vai guardando, quando você olha assim, ela fica até rindo, porque eu tenho caixas do lápis da faculdade, caixas de lápis de cor da infância, caixas de lápis da gravura que eu utilizava, os lápis litográficos, cada um dele tem uma história, os lápis dos meus empregos, os meus lápis dos meus museus. Aí você vai vendo que, da partir do lápis, é o caderno, é a caneta, é o papel, a coleção vai se expandindo, não necessariamente só no material em si, o lápis. Sabe? É muito interessante. Quando você falou do lápis, também fica um apego. Eu falo isso para ela, assim, gente, tem amigo que eu falo, não quero. Você quer de lá de fora, você só quer um lápis. Só preciso que você traga um lápis. Aí você, às vezes, quando a pessoa traz o lápis, você fala assim, tipo, você olha o lápis, obrigada. Aí você vê como é caro. Pra gente, tipo, lápis, para eles lá é barato, mas pra gente, quando a gente começa a converter, a gente faz aquela neura, né? De gente, esse lápis, por exemplo, custou R$15 lá fora, você vai convertendo. Aí eu me lembro que quando eu trouxe para ela dos lápis, assim, eu sempre tentei trazer em dobro. O que eu comprava para mim, eu trazia para ela. Só que tinha lápis que eu não tinha como trazer em dobro, porque eu falei assim, gente, é para uma pessoa. Se eu não trazer lápis, ela trazia a caneta na bolsa, porque você vai fazendo as neuras. Um lápis é 4, eu me lembro que era 4 libras. Eu falei assim, gente, 4 libras, R$8. Se eu for comprar 10, quanto eu gastei em lápis? A gente pensa convertido, né? O pensamento já vai convertido. Mas é muito legal, sim, pelo que você falou aí, né? A Natasha antes falou de memória social, né? E assim, um dos meus grandes propósitos, como eu falei, é ver o lápis como um patrimônio cultural.
a gente vê que ele tem um campo de significado para fora dele mesmo, né? Porque você fala de lápis, mas de repente você conta a história da Casa Cruz. Você fala de lápis, mas de repente você conta a história do seu avô. Eu falo de lápis, conto a história da minha avó, da minha infância, já me lembro o bolo, já me lembro o café, já me lembro o colo da minha avó. Então a gente começa a expandir, né? Eu falo de lápis, eu penso na época que eu apontava o lápis, dá para pegar aquela rebarba e fazer colagem com ela, inventar um monte de coisa. Você começa a levar o significado para fora do lápis objeto. Você começa a trabalhar com um conceito ali, não sei se é Márcia Chuva que fala com relação ao patrimônio integrado, né? Material e imaterial. Você tem o lápis ali, que tem uma história material, você conta a história do lápis, mas você tem também o imaterial, que é a sua história, que é a memória que está ali, né? Agregada àquele objeto. Então é muito legal. O lápis é fantástico, eu sou um apaixonado por lápis. Somos dois, somos três apaixonados por lápis. Muito apaixonados por lápis. Eu queria agradecer muito a você por esse convite, eu volto a afirmar, por esse convite de participação na aula, porque são esses pequenos fragmentos que contribuíram. Então, a gente já contou aqui de várias questões que sempre nos motivaram sobre o lápis, mas que, de repente, estavam guardadas em nós, mas que, então, esse pequeno fragmento que a aluna traz acaba despertando questões... Você um caderno seu, que os seus primeiros cadernos que você fez o degradê com lápis, para poder mostrar para ela... E aí, hoje em dia, então, eles acabam estourando, né, explodindo, se potencializando nesse projeto e em vários outros que você mesma aí já trouxe como possibilidades. Eu queria saber se você quer trazer alguma outra questão para a gente finalizar essa conversa, mas eu vou ser sempre grata a você e vou estar sempre à disposição para você me colocar nessas situações e quem sabe daí, né, não surgem outras possibilidades ou outras questões. Então, dessa atuação também não é na inércia que a gente cria, não é a inércia que nos movimenta, né? Então, pode me convidar sempre, pode convidar a Ximênia sempre, porque são nessas situações que nos tiram das nossas zonas de conforto, que nos fazem pesquisar previamente para o que nós vamos trazer de conteúdos para os alunos, que surgem aí ideias incríveis, ideias extraordinárias, como disse a Débora, histórias extraordinárias. Show! Não, eu só queria mesmo agradecer, né, por vocês me terem feito esse convite, foi um prazer. Eu sempre gostei do lápis, eu tenho a coleção de lápis, mas assim, a partir do momento que vocês fizeram o convite, me fez ver o lápis com uma ótica mais específica, né? Eu comecei a pensar, comecei a ler, comecei a pesquisar alguma coisa sobre lápis, né? Vi aí essa questão que você falou de fábrica, aí da Faber-Castell, aquela coisa toda, descobri algumas outras coleções pelo mundo afora aí, então foi muito legal. Faber-Castell, Tris, Carandache, Mercur, temos aí uma infinidade. Bran. Todo mundo querendo o título do pioneirismo, né? Mas assim, foi muito legal mesmo, eu agradeço a vocês. E essa coisa da gente fazer, né, bem natural, né? Eu não tenho muita habilidade com essa coisa de câmera, né? E tal, assim, tecnologia, eu sou meio da época do lápis lá com 2 pedaços de madeira amarrado com grafite no meio, né? Mas assim, eu tentei aqui ao máximo contribuir com vocês aí. E como a vida, né? Uma coisa vai puxando a outra, é claro, é evidente que eu vou levar vocês em alguma das minhas aulas para falar especificamente do Museu do Lápis, tá? Não pensem que vocês farão o último convite, eu farei depois. Se vocês me fizerem outro convite, eu faço outro depois, a gente vai ficar nessa guerra, tá ok? E é muito legal. Queria parabenizar vocês também pela iniciativa. E, como a gente disse, não é só o lápis que está, né, envolvido no projeto, tem memórias, tem pessoas. E um dos conceitos que eu trago para a minha prática é a ética de humanização. Eu penso muito, né, nessa questão do humano, da gente se respeitar acima de qualquer diferença, de qualquer coisa, mas entender que do outro lado tem o ser humano, valorizar aquelas coisas que são da competência do humano, e o lápis ele humaniza muito, a forma como vocês conduzem o diálogo, é um diálogo muito humanizado, a gente traz aquelas coisas que são nossas, que a gente compartilha, né?
que tem um significado muito grande para a gente. Isso faz a gente rever a nossa história, a nossa trajetória, faz a gente dar um impulso mais à frente, né? Porque à medida que a gente vai atrás, a gente ganha mais impulso para pular à frente. Então, a gente já começa a vislumbrar outras coisas. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. A gente fala de presente, de passado, presente e futuro no mesmo tempo, no momento ali. Isso é muito legal. Então, eu parabenizo a vocês e agradeço muito o convite, tá? Eu vou ter que terminar agradecendo muito a você mesmo, aos alunos do 9º ano, eu espero que, de fato, eles ouçam. E como eles não podiam colocar o nome, porque a gente tem essa questão também, nome e imagem, então também não conheço os rostos deles, não conheço os nomes deles, mas conheço a voz, então, por isso, eu sempre trago nesses genéricos alunos do 9º ano, e aí eu quero mesmo agradecer a eles. Eu tenho medo de agradecer nominalmente a todas as pessoas que, de alguma maneira, estiveram envolvidas com o projeto e de esquecer alguém, porque já aconteceu e acabei não tendo uma boa experiência por esquecer, mas vou tentar lembrar de todos. Se eu esquecer de alguém, eu coloco na legenda, me cobra que eu coloco na legenda. Então, o Robney, nós tivemos o Robney Bonifácio, a Bia Jabor, nós tivemos a Débora Lopes, tivemos o Jefferson Nepomuceno, o Matheus Grimião, tivemos a Érica, do Projeto Colorindo, o José Renato Batista, você agora, Marcelo Amaral, mas também outras pessoas que estiveram em outras etapas do projeto por detrás dos celulares, né? Não é nem por detrás da câmera, mas então nós tivemos a Daniele Filippo, a Elaine Pacheco, nós tivemos a Fernanda Mello, tivemos o Otton Ventura, o Alexandre Leg, me ajuda que eu estou esquecendo, gente, a própria Janaína, né? A Janaína Weiner, espero não ter esquecido ninguém. A Pete Carvalho, meu Deus, olha aí, eu vou falando e vou lembrando. A Pete Carvalho, que nos presenteou com os desenhos dela, nós gravamos com ela esses dias, ela falando também, trazendo um pouco dessa narrativa, que ela volta a desenhar depois de anos por conta do projeto, e não foi nenhum pedido meu, foi um desejo que foi surgindo, né, como eu falo dos fragmentos, nós começamos a uma discussão de como seriam os cards, aí seria um desenho digital feito através de um programa, e ela falou que aquilo não fazia o menor sentido, que ela, então, ia assumir fazer o desenho de todos os personagens, mas aí ela se deu conta que isso era o tipo de coisa que ela não fazia há anos, então que foi legal também para ela resgatar esse fazer, e depois que ela oferece, ela se deu conta de que ela não tinha papel, não tinha lápis, ela não tinha ali partículas, eu proibi ela de comprar qualquer coisa, de gastar dinheiro, de sair de casa, e aí durante esse processo o cabo da impressora ficou no transporte, e aí ela precisava do cabo da impressora, então tudo foi feito com a foto no celular, então quando você começou aqui trazendo as suas especificidades de internet, eu trouxe que isso era um lugar também de realidade que a gente trouxe durante o projeto e que eu não quis maquiar para mostrar que eram narrativas verdadeiras, que essa é a realidade das pessoas, então que nós não estamos trabalhando... Boa, a outra vai ser ruim, a outra vai estar com problema de fala, a internet nós não estamos trabalhando com atores, então eu poderia também, como programa de televisão, enviar o tapetinho, enviar o fundo, enviar a cadeira, o celular para todos serem iguais, a internet também para todas elas serem iguais, o computador, a máquina fotográfica, então tem toda uma estrutura de criação que ia ser igualitária a todos, mas eu acho que essa realidade... As perguntas já programadas a ser respondida, que seria muito estranho. Acho que essa realidade desse momento, ela também tem que ser expressa. Então, assim, queria agradecer a todas essas pessoas, eu com certeza estou esquecendo de alguns nomes, eu peço desculpas, tiveram outras pessoas que participaram também do projeto, e de alguma maneira elas acabaram não seguindo com a gente, então também agradeço a todas elas que de alguma maneira passaram pelo projeto, é um prazer. E é isso, o Lápis, ele fala de nós também, que bom descobrir que o Lápis também fala sobre nós, e tomara que a gente tenha aí a websérie 2, então a segunda temporada de discussões sobre o Lápis, porque narrativa não falta, o tempo todo a gente recebe várias memórias emocionantes, a gente só precisa também de tempo e de outras questões para nos organizarmos, então, para a temporada número 2. E eu tenho visto seus desenhos dos seus filhos, principalmente
Os menores eu ainda não esqueci que eles me prometeram uma arte por correspondência, mas quando essa situação toda melhorar e puderem ir até o correio, eu ainda estou esperando a troca de correspondência com eles, de arte postal, e queria agradecer imensamente todos os good nights e todos os desejos de boa noite que eu recebo com frequência em áudio por eles. Faz parte de um projeto pessoal nosso aqui de família, criar memória. A gente tem um projeto aqui de criar memória. Então, esse Good Night faz parte desse projeto. Valeu. Tchau, Marcelo. Beijo, Marcelo. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tudo de bom.